Bom, o Lucas Basílio está apresentando aqui o nosso 105 FM debate, né? Eu pedi para que a gente pudesse trazer também o Vônei aqui, por causa dessa situação, né, Basílio, que acontece hoje no Santos Futebol Clube. 2 jogadores, entre o final de semana e hoje, acabaram pedindo na Justiça a liberação do Santos, né? Um rompimento unilateral de contrato. E eu queria que o Vônei explicasse isso, né, para o nosso ouvinte e telespectador hoje do 105 FM Debate. Boa noite, seja bem-vindo, Vônei. Boa noite a todos. Realmente o Santos vive uma situação, nesse momento, poderia até dizer que dramática, né? Porque o que acontece os jogadores do Santos, ontem o Everson e depois o próprio Sacha, já no final da noite, entraram na justiça. O Everson, mais de 7 milhões, o Sacha, mais de 15 milhões. Então, portanto, o Santos corre risco de perder mais jogadores. O que eu apurei hoje, conversei com pessoas hoje de dentro do Santos, que me disseram que o Pedro Doria, que é membro do Conselho Gestor do Santos, esteve lá para acalmar os ânimos, para tentar dar tranquilidade aos atletas e dizer que a diretoria estava se esforçando para tentar buscar os recursos. E qual a informação que eu recebi? Que os jogadores entendem tudo de boa, que o jogador está sempre tudo bom, porque não é ele que decide, é o empresário. Ele sai dali achando que está tudo bem. Se ele chegar em casa, o empresário falar para entrar, o Sacha ontem, por exemplo, treinou normalmente. O Gesualdo conversou com todo mundo, explicou o que aconteceu com o Everson, perguntou se tinha mais alguém naquela situação. Todo mundo, ninguém se manifestou, o cara treinou normalmente, foi para casa, pumba, 22 horas e pouco, estava lá entrando com a ação na justiça. Então, a situação realmente é preocupante. O presidente teve uma reunião com outros dirigentes santistas lá em São Paulo, né, no Disney Center, e o que acontece? A torcida jovem praticamente encurralou o presidente, falou grosso, mas com um discurso também que é comprometedor, né? Dizendo que foi aguentamos até aqui, deixamos passar durante 2 anos, quer dizer, estávamos fechados com vocês, não iam criticar nada durante 2 anos, agora que não dá mais, estamos pulando fora, ou dá um jeito para a gente pular fora, agora a gente está com o terror. Essa leitura que se faz pelo que fez a torcida jovem hoje em São Paulo, uma atitude até, eu digo assim, decepcionante. Organizada, a gente normalmente fica decepcionado com as atitudes, mas essa mostrou, assim, uma conivência quando interessou e quando o barco está para afundar, pulou fora. Então é um momento aí difícil, dramático, e o Santos vive esse momento aí. Tem um grupo de santistas, né, com vários, Marcelo Teixeira, o Roedas, várias pessoas que são possíveis candidatos a presidente, se unindo num grupo só, querendo propor algo para uma próxima gestão, um candidato único para tentar o bem do Santos. Porém, outros pensam diferente. O Milton Teixeira Filho, hoje, já se pronunciou agora há pouco, dizendo que o presidente deve renunciar, ou então o próprio presidente Marcelo Teixeira, presidente do Conselho, simplesmente executar aquilo que já está para encaminhar. Dá para encaminhar um pedido de impeachment pelo presidente Pérez devido às contas rejeitadas. Então, esse momento aí muito perigoso para o Santos Futebol Clube. Eu tenho uma pergunta para o Vônei, grande Vônei, prazer revê-lo, trabalhou aqui conosco no 105 FM. Agora, o Vônei, é o seguinte, o torcedor santista está preocupado. Para mim, uma situação clara, o Everson e o Sacha, não vão ver aqui mais aqui, quando isso ocorre, por mais que existe uma situação aí, a questão de justiça, legislação, perante a torcida isso não pega bem, né? Nós não teríamos mais clima para atuar no Santos. O torcedor se pergunta da seguinte maneira, outros jogadores podem também entrar nesse processo? Não pode perder mais jogadores? Pode sim. A realidade, praticamente todo mundo pode. Vai do jogador, do empresário do jogador, querer agir dessa forma. Um jogador hoje que, por exemplo, questionou foi o Marinho. O Marinho questionou a falta do presidente lá. Entendeu? O Pedro Doria foi lá, falou muito bem, é muito educado, fala bem, mas ele e o presidente. Então, os jogadores não sentem comando, isso é fato, e se mais empresários tiverem interesse, vão fazer. O que vai ser um perigo, porque não é só o cara sair, né? É a ação que cada um vai jogando em cima do Santos. Imagina só, esses 7 milhões do Everson, mais 15 do Sacha. E o Everson tem um negócio aí interessante, o que poderia ser como negócio, até um bom negócio do Santos, porque o Santos o que fez, como sabia que o ano passado o técnico não gostava, né, o São Paulo não gostava da forma de jogar do Vanderlei, porque não sabia jogar com os pés, trouxe o Everson Santos pagou 4 milhões, por um jogador 5 anos mais novo do que o Vanderlei, conseguiu negociar o Vanderlei por 3 milhões ainda, então ficou aí uma diferença só de 1 milhão,
e o Everton veio ganhando R$112 mil por mês, que é pouco para um titular de time grande hoje em dia. Enquanto o Vanderlei ganhava 400 e o titular Vladimir ganha 220. Agora perdeu o Vanderlei, que é do jogador caro, titular absoluto, acabou vendendo, está perdendo o Everson, e o Vladimir, que é o titular, já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe, né? Porque o contrato dele vence em dezembro. Então ele ganha 220, que é aumento. Ele já estava querendo aumento já antes de virar titular. Imagina a situação que está o Santos agora que hoje. ele é a única opção, né? Agora que ele é a única opção, ele vai querer mais ainda. Né? Sim, opção. Sim. Eu conversei com um membro do Conselho Gestor agora há pouco. Ele falou para mim que o Santos se sente seguro juridicamente, porque, na verdade, para ele não existem salários atrasados no Santos. Né? Existiam alguns direitos de imagem. Ele confessou que o Everson é um desses atletas que tem os direitos de imagem com atraso, mas o último fundo de garantia depositado integral foi em fevereiro, e ele entende que o Santos ele entrou na lei da pandemia a partir daí, né? Que ele ia realmente fazer uma renegociação da questão do FGTS. E dos salários sobre o Santos, sobre os jogadores que não aceitaram a redução dos salários e não fizeram o acordo com o sindicato, que é o acordo que valida, né, qualquer diminuição de salário nos clubes. Essa pessoa também me disse que 90% dos clubes no Brasil, ou vários clubes no Brasil, não fizeram também esse acordo com o sindicato, né? Foram feitos acordos só com os jogadores mesmo, o que é inválido. O problema todo é o seguinte, nos outros clubes é exatamente o que você falou, foi feito isso e só que os jogadores não acionaram. Por quê? Teve o acordo, de alguma forma, com a liderança. O Santos negociava com os atletas uma redução de 30% nos salários, podendo chegar talvez a 35%. E o que acontece? De repente, isso no meio da negociação, parou a negociação e baixou 70% de uma hora para outra, e fez isso por meses. Então, isso daí, pela lei, a base é o acordo coletivo. Então, não teve acordo coletivo nem via sindicato, nem via o grupo de jogadores. Então, foi uma parte, o Santos agiu por conta própria. E a legislação, mesmo na pandemia, não permite que você, de forma própria, esteja agindo desse jeito. Nos outros clubes também tem essa vulnerabilidade? Tem, mas estava acertado. Foi conversado. No Santos não teve conversa. Foi taxado e a gente sentiu, e naquela época já falávamos, que o Santos estava correndo risco e estava pagando para ver, achando que poderia dar certo. Estava preocupado simplesmente com o momento. E outro detalhe, o Santos está impedido de contratar jogadores, diante da FIFA não pode registrar jogadores. É só o que tem e o que ficar. A solução me parece ser a venda de um jogador. E o Lucas Veríssimo estaria mais próximo de ser esse jogador que seria vendido, mano? Sem dúvida nenhuma, né? O jogador quer ir embora, o Santos precisa vender, e ainda com esse bom marketing que foi feito pelo Jorge Jesus, né? Que já deixou lá em Portugal divulgarem que o Benfica tem interesse. Se não for o Benfica, de repente outro clube, como já teve clubes interessados, e de repente vai sair até por menos do que o Santos esperava. E vai ser o que, de repente, possa ajudar o Santos nesse momento. Mas a situação é caótica. A situação é caótica. E o Santos, o interessante é o seguinte, né? O Santos tem pessoas, principalmente nesse grupo do Manifesto, em condições de levantar um dinheiro e socorrer o Santos. Não é o jeito ideal, mas tem como. Só que teria que conversar com a diretoria. Só que eu não sinto boa vontade política nisso, né? Parece que as pessoas que poderiam ajudar querem que o negócio desande, para depois assumir, né? É triste a situação do Santos e muito preocupante. Torva, tem pergunta para o Vonei a respeito desse momento catastrófico que vive o Peixe lá, Torva? Até é quase um comentário do que uma pergunta, né? Que ele falou de conversa entre jogadores, de diretoria. Comparando, né, com o São Paulo, que a gente acompanha um pouco mais de perto, não é muito diferente a situação do São Paulo para o Santos. Só que, como disse o nosso Vonei, que no São Paulo lá é um pouco mais conversado, os jogadores se irritaram no começo, mas teve o jogo de cintura e talvez está faltando isso para o Santos também, um pouco de jogo de cintura. Queria saber do Vonei também por parte dos jogadores. Tem jogador que está, entre aspas ou sem aspas, de sacanagem, ou não? A culpa é só do presidente do Santos mesmo, da diretoria, no caso, né? Não, no caso, eu vejo como a culpa da diretoria e até falta de sabedoria, porque
poderia até fazer o que fez, mas explicar e avisar antes. Os caras ficaram sabendo quando foram receber. Então, foi uma situação, foi tipo provocar os jogadores. E você sabe que empresário de jogador não esquece as coisas. O jogador E já pode tinha até coisa esquecer. do passado, né, Vone? Já tinha, o direito de imagem estava atrasado, né? Pois é, então. Então foi assim tão desnecessário, foi até uma certa soberba da diretoria achar que podia fazer o que queria, sendo que não está em condições disso. A vontade dos jogadores de ganhar o jogo de Santo André é enorme. Uma pessoa me confidenciou hoje o seguinte, que os jogadores estão dispostos a ter uma bela vitória, porque a ideia é fazer o que fez, por exemplo, o Lucas Veríssimo na vitória diante do Delfim, que acabou o jogo e foi meter a boca no presidente. Então, os jogadores estão querendo ganhar para ter motivo de meter a boca no trombone quando acabar a partida. Então, esse, no momento, é o desejo dos jogadores, a informação que eu tive de uma pessoa de dentro do Santos, agora há pouco. Ô, Volney, até baseado nessa última parte dessa sua resposta aí pro Torvano, eu queria te perguntar a respeito do Gesualdo, que talvez, quando ele acertou com o Santos, ele nem sabia, nem tinha dimensão do tamanho do problema, né? Você tem informação de como ele tá, qual é a opinião dele com tudo isso, porque ele tá perdendo o que ele tinha de bom dentro do elenco dele, né? Como é que ele vai fazer o trabalho dele agora bem feito com tudo isso acontecendo? O Leonardo Fontes, eu vou usar a palavra velhinho com carinho e sem desrespeito, tá? O velhinho ficou meio assustado com as coisas aqui no Brasil. Ele estava comigo no dia da apresentação do Gesualdo, lá na sala de imprensa Armando Gomes, na Vila Belmiro. E ele ficou meio assustado com a postura, com as perguntas. Lá é tudo mais light na Europa, né? E o pessoal nem estava bravo com ele, nem querendo pegar no pé dele. Longe disso, né? Mas ele não está acostumado. A primeira coletiva de imprensa também, ele só queria falar um número determinado de minutos, não sei se foi 7 minutos que ele queria falar, ou 8 minutos, que ele falou que só falaria 8 minutos. Mas, enfim, o Gesualdo, ele tem uma característica positiva. Ele é extremamente calmo, é um cara educado, e ele dá para perceber que ele não esperava essa oportunidade que ele está tendo no Santos nessa altura da carreira. Ele já fez coisa grande lá atrás, com o Futebol Clube do Porto, mas nesse momento ele estava meio que esquecido até para os portugueses. Ele ia lá para Portugal, era basicamente um comentarista, que é o que ele faz hoje na coluna semanal dele de jornal. Ele fazia um programa de TV lá. Então, era essa a vida do Gesualdo. De repente, ele vem para um gigante brasileiro e um gigante mundial, em termos de nome, que é o Santos, e tem o seu nome de novo aí brilhando. Voltou aí. Então, ele é grato. Você percebe que ele é grato. Recebe bem, tem ali o acerto dele, trouxe a comissão dele, e ele passa muita tranquilidade. É um cara trabalhador. Alguns jogadores percebem e sentem uma diferença muito drástica na forma de jogar e trabalhar dele e do Sampaoli. Ou até o próprio Marinho deu uma entrevista recentemente, dizendo que gostava até mais, não criticou, mas falou, gostava mais do jeito pilhado do Gesualdo, porque ele também é pilhado, do Sampaoli. O Sampaoli pilhava eles, e aí ele ficava pilhado também, e tal, ele é meio maluco, então ele gosta. Mas todo mundo tem carinho pelo Gesualdo e respeito. E o Gesualdo é um cara que a gente percebe que trabalha sério. Então ele teve tanto assim que ele teve essa preocupação de ter conversa com os jogadores, assim que teve a situação do Everson. Basílio, preciso ir embora agora, eu tenho um compromisso. Eu vou deixar vocês com o Vone aí, que isso aí. Santos. Boles, um abraço. Torvano, um abraço. Basílio, um abraço. Termine o programa por mim. Legal. Valeu, gente. Encerrar por aqui. Grande abraço. O Léo volta aí na programação da 105. Basílio, só para terminar com... Futebol Clube. Vai lá, Bolis. Só para terminar da minha parte com o Volney, quem está sorrindo em toda essa situação, né, nessa situação difícil do Santos, é o Sampaoli, né? Quer dizer, o Everson está indo para BH, daqui a pouquinho o Sacha também pode ir. Pinta mais uma situação aí, quer dizer, ele vai levar muita gente do Santos lá para BH, né, Volney? Sim, vai levar, e com um detalhe, né? O Everson, o torcedor do Santos, talvez até pelo Vanderlei ter sido aí nos últimos anos um ídolo, e o torcedor é até muito magoado pelo Vanderlei não ter chegado à seleção brasileira enquanto vestia a camisa do Santos. O Everson acaba tendo, assim, uma frustração por parte de muitos torcedores. Mas eu vendo o Everson jogar, principalmente na época do Sampaoli, ele é um jogador que, para o esquema do Sampaoli, é fundamental, né? Um goleiro como o Everson. Ele é bom goleiro, não chega a ser aquele goleiro extraordinário, mas ele com os pés joga muito. E isso faz diferença nesse estilo de jogo. Não tem um jogador no Santos que faça um lançamento com os pés, não digo nem aquele com a mão, que é até mais fácil, o goleiro tem esse recurso. O lançamento dele com o pé lá de trás é melhor do que qualquer jogador de linha do Santos.
né, na longa distância, e com precisão. Então, vai agregar. E o Sampaoli vai ter essa vantagem, né, meus amigos? Porque o Flamengo, que é o time a ser batido, queira ou não, ninguém sabe quem vai ser o treinador e como fica depois disso. Então, aí o Sampaoli, com esse tempo todo que teve de pandemia, foi positivo para ele, nesse aspecto de poder trabalhar grupo, né? Fazer os seus trabalhos. É uma equipe que vai incomodar muito aí, se reforçando aí com esses jogadores. O Sacha acha um jogador extremamente limitado, mas muito inteligente taticamente, né? É um jogador é um guerreiro em campo, não desiste de bola nenhuma, e é aquele jogador que ele não é grosso, ele é limitado. Porém, a inteligência tática dele, em enxergar os companheiros, em saber se posicionar, ele acaba sendo um jogador importante para um treinador como o Sampaoli. Vonei, queria te agradecer mais uma vez pela participação e sem querer abusar da sua boa vontade, até para a gente encerrar esse assunto Santos, queria que você desse uma geral e como você imagina que vai ser o jogo, o time do Santos no jogo contra o Santo André nesse retorno do Campeonato Paulista. Eu acho que o time do Santos não deve ter muito o que inventar, né? No gol vai com o Vladimir, na lateral direita é o Pará, a dupla de zaga com o Veríssimo e o Luan Pérez, na lateral esquerda o Felipe Jonathan, o meio-campo com o Alisson, o Pituca e o Sanches, e no ataque você vai ter lá de um lado o Marinho, do outro o Soteldo, e o Caio Jorge ganhando aí essa posição, já que o Yuri Alberto foi outro que foi por outro motivo, a diretoria, o único vacilo foi ter colocado para jogar, mas ele ia acabar saindo de qualquer jeito, porque o que o Internacional ofereceu para ele não estava dentro da realidade do Santos. Eu acho que o Yuri Alberto do Santos não valia aquele sacrifício. Então o time vai ser esse mesmo, e o Caio Jorge, que é uma boa aposta. Eu acho que é um time bom para enfrentar a equipe do Santo André, e o Santos, na minha opinião, é favorito para ganhar esse jogo. Vamos aguardar, então, a equipe 105 FM Futebol Clube vai acompanhar com todos os detalhes. Vonei, obrigado mais uma vez pela sua participação, você que já fez parte desse time, e conte com a gente aí, as portas estão sempre abertas para você voltar aqui, não só no 105 FM Debate, mas também na programação 105 na rádio. Grande abraço, grande noite. Um abraço, estou à disposição de vocês, tenho um carinho muito grande pela 105 e pelos companheiros aí também. Abraço a todos, até a próxima.